E se eu te falar que a gente está nesse exato momento, num ponto crucial de mudança no preço dos carros, existe uma grande chance dos preços dos carros começarem a despencar. E tudo isso tem uma explicação. Mas antes de te explicar o que está acontecendo, clique no like e se inscreva no canal, certo? Então é o seguinte, recentemente saíram várias notícias sobre preços de carros caindo em 2024. E eu confesso que eu acho até um pouco estranho falar que os preços dos carros podem cair. Parece que depois da pandemia, os preços subiram e nunca mais voltaram ao normal. Tinha Fiat Uno, né, o Fiatzinho Uno lá, sendo vendido por R$110 mil. Inclusive na época, que era maio de 2022, eu fiz um vídeo explicando sobre o porquê do preço dos carros estarem subindo tanto. Foram 4 motivos na época. O preço dos componentes dos carros ficou mais caro, que era aço, borracha, petróleo. Teve uma crise no mercado de semicondutores, então tinha escassez e diminuiu a produção de carros. O dólar tinha explodido, que chegou a quase R$6, e o frete marítimo estava muito alto, certo? Agora, tudo isso está mudando por conta de uma única e poderosa coisa, que é a concorrência. Para te explicar um pouco de como a concorrência pode acabar fazendo os preços dos carros despencarem daqui para frente, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para a década de 70. Talvez você não lembre, mas os seus pais provavelmente lembram que no ano de 1976, o Brasil parou de importar carros para poder fortalecer o mercado nacional de produção de veículos, né? As economias muitas vezes fazem isso. Elas veem que precisam fortalecer alguma coisa, para de importar. E aí você tem que só comprar carro que está aqui dentro. Favorece as montadoras, né? E só 3 montadoras tinham o direito de produzir carro aqui no Brasil. Era Ford, Chevrolet e Volkswagen. E aí durante 15 anos, o setor automotivo ele ficou estagnado. Por que isso acontece? Bom, imagina que você quer comprar um carro e você tem várias opções. Você tem 10 empresas diferentes, cada uma com 10 modelos de carros. O que acontece então? Você tem tanta opção que isso obriga as montadoras a fazer 2 coisas. Fazer carros melhores e fazer carros mais baratos. Ou seja, a concorrência ela é ótima para o cliente. E para variar um pouco, o Brasil foi para o caminho contrário. Em 76, a gente parou de importar carro. E por um lado, isso fortalece as montadoras aqui do país. Por outro lado, elas não têm tanto incentivo para fazer carros que são melhores e mais baratos. Então, se você voltasse no tempo para a década de 90, você ia ver as ruas repletas de modelo como o Gol, Fiat 147, o Chevrolet Chevette, o Ford, o Escort. E os carros eram ruins? Não, mas eram modelos extremamente simples. Eles quase não tinham tecnologia e todos eram modelos da década de 70, rodando nas ruas entre 1980 e 90. Só que tudo isso mudou em maio de 90. O Brasil voltou a importar carros de fora. E adivinha o que aconteceu? Logo depois que os carros começaram a ser importados para o Brasil, as marcas de fabricação nacional perceberam que o brasileiro, mesmo com a crise econômica, que afinal a inflação estava lá na casa dos 2.000%, pagariam por um carro melhor e menos básico. E aí com isso chegou ao mercado modelos que são muito famosos e conhecidos como o Gol Bolinha, o Corsa, o Ford Fiesta e o Fiat Palio. E essa reabertura ela acabou decretando o fim de algumas fabricantes nacionais, como por exemplo a famosa Gurgel, você é dessa época? Mas com mais carros entrando no país, os preços começaram a cair ainda mais. Que é exatamente isso que está acontecendo agora no Brasil. Você não entendeu? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você tem visto muitos carros chineses na rua ou em exposição no shopping? Deixa aqui nos comentários. E se eu te falar que o carro chinês ele pode causar o mesmo efeito da entrada das montadoras que aconteceu na década de 90? Porque é isso mesmo. Os carros chineses vão fazer o preço dos carros cair. Olha só essa notícia aqui, ó. Custava menos? Montadoras reduzem preços em até 33% para encarar chineses. Ah, mas Thiago, eu não gosto de carro chinês. Tudo bem, você até pode não gostar de carro chinês. Mas a gente pode estar passando agora a mesma coisa que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Com a entrada dos novos carros chineses, a concorrência pode fazer o preço cair. Vamos para os exemplos reais, então. A BYD, né, que seria BYD, Dolphin chinês, chegou em outubro de 2023 no Brasil. Concorrentes: Kwid elétrico, Caoa Chery, Jack EJS1. Resultado, a Kwid teve redução de R$16.500, a Caoa Chery reduziu R$30 mil e a Jack reduziu R$9 mil. Inclusive, saiu várias notícias falando que o BYD Dolphin vendeu 25 vezes mais que o Renault Kwid. Daí a Renault foi obrigada a baixar o preço. Aliás, a gente tá falando da BYD aí, ó, sabe quem que investiu na BYD? Warren Buffett, meus amigos. Olha só o que o presidente da BYD disse ano passado sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Se o que separa o brasileiro do carro elétrico atualmente é o preço, essa distância pode ficar um pouco menor a partir do ano que vem. Segundo Tyler Lee, que é o presidente da BYD, BYD significa Build Your Dreams, a montadora espera colocar no mercado nacional seu veículo de entrada por um valor entre 100 mil e 200 mil. Segundo a assessora de imprensa da companhia, o preço pode ficar até um pouco abaixo dos 100 mil. Ou seja, pode ser que a gente esteja em um ponto crucial de mudança de preços, como foi na década de 90 com a entrada de novos carros no Brasil.
Brasil. Aliás, olha só, eu lembro que o Elon Musk, ele deu risada da BYD e falou, nem a pau que esses caras vão crescer. Acabou que eles estão crescendo e estão vendendo mais carro que a Tesla. Enfim, aqui pode acontecer duas coisas. As marcas nacionais vão começar a perder mercado. As marcas nacionais vão abaixar os preços para competir com a concorrência dos chineses. Muito provavelmente, eles vão optar por abaixar os preços. Então, olha essa notícia aqui, ó. Stellantis investirá 2,5 bilhões em fábrica no Rio para produzir novo carro. Para quem não sabe, a Stellantis é o grupo que faz os carros da Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot. Ela anunciou que ela vai investir 2,5 bilhões numa nova fábrica. Então, eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, eles querem gerar emprego? Não. Eles estão fazendo isso porque são patriotas e querem movimentar a economia do Brasil? Também não. Eles estão fazendo por quê, então? Porque o custo para a montadora fica menor quando eles produzem carro aqui e vendem aqui. Isso acontece por dois motivos. Incentivos governamentais. Então, cerca de 40% do custo do carro é imposto. O governo pode reduzir impostos como IPI e ICMS para incentivar a fabricação local. E o custo de produção diminui e você paga menos. Você tem também subsídios. Um exemplo foi entre junho e julho de 2023, quando o governo lançou um programa chamado de Programa Carro Zero, onde ele basicamente pagava por uma parte do seu carro. Então, os carros ficavam com desconto. Você tem também o custo logístico, porque o custo do transporte depende do método de transporte, a distância, tipo de veículo, rota, destino, imposto, etc. Mas, logicamente, quanto menor a distância, mais barato tende a ser. Outro detalhe muito importante é o seguinte, a maioria dos carros são transportados via mar. O custo do frete caiu 74% das máximas e voltou para valores pré-pandemia. Isso reflete no preço dos carros. Agora, os preços vão voltar a ser o que eles eram antes? Sempre que a gente fala que os preços dos carros podem começar a cair, parece alguém falando assim, mas será que os preços vão voltar a ser o que eram 20 anos atrás? E a resposta é, depende. Vou dar um exemplo. Nos anos 2000, as revistas distribuídas gratuitamente tinham anúncios de modelos de carros usados. O Fiat Palio Weekend 1.4, R$16.500. Salário mínimo em 2000 era R$151. Preço do carro em salários mínimos eram 110 salários mínimos. Aí você tem o Fiat Palio Weekend 1.4, 1998. Corrigido pela inflação, dá R$70.352. Salário mínimo hoje, R$1.412. Preço do carro em salários mínimos, 50 salários, menos da metade. Mas você está comparando o preço de um carro antigo. Ok, vamos ver um carro mais novo. Fiat Mobi, 2023-2024, R$66.990. Salário mínimo de hoje, 1.412. Preço do carro em salários mínimos, 48 salários. Então, é inegável que os carros eles estão muito caros hoje. Mas não dá para falar que os carros 20 anos atrás eram mais baratos, porque isso não é verdade. Então, por que as pessoas têm a impressão de que hoje os carros eles estão caríssimos? Simples, porque você provavelmente não está ganhando tanto dinheiro quanto você poderia. Você pode ganhar muito dinheiro, e isso em diversas formas de você aumentar a sua renda. E uma das coisas que você pode fazer, assim como eu fiz, é trabalhar no mercado financeiro, por exemplo. Para quem não sabe, eu comecei trabalhando como assessor de investimentos e trabalhava como barman nos finais de semana para complementar a renda. Aí depois de alguns anos e de muito trabalho, eu finalmente atingi a minha liberdade financeira. E só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que você pode fazer no mercado financeiro é se tornar um consultor de investimentos. Hoje, os consultores com 2 anos de grupo primo recebem em média R$15.137. E detalhe, a renda dos nossos consultores sobe trimestralmente. Então, se você está indignado com os preços dos carros, você quer ganhar mais dinheiro, talvez fazendo a transição de carreira para o mercado financeiro, eu tenho um convite para você. Eu estou preparando uma aula magna gratuita entre o dia 26/2 e 4/3, que vai te contar o mesmo plano que eu usei para chegar no meu primeiro milhão no mercado financeiro. Se fizer sentido para você, o link está aqui na descrição. Conclusão, por mais que a gente veja os carros chineses chegando, eu tenho a impressão de que no Brasil nada baixa de preço depois que aumenta. Mas eu torço para que aconteça. Deixa nos comentários se você tem um carro chinês e se você acha que os preços vão cair. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.